Então, gente, continuando, por causa da ligação covalente, eu não posso adotar um mesmo padrão que é a ligação iônica para definir a fórmula do composto. Eu não posso perguntar para você qual é a fórmula formada do composto formado da ligação entre carbono e hidrogênio. Ah, eu não posso dizer, Priscila, que o carbono tende a receber 4 hidrogênio 1 e inverter vai ficar CH4? Não, porque não existe apenas o composto CH4, apenas o composto metano formado por carbono e hidrogênio. Existem milhares de compostos formados entre carbono e hidrogênio, os compostos orgânicos, que nós estudaremos no terceiro ano. Então, o mesmo pode ocorrer para outros ametais, para os quais, fazendo a ligação química entre átomos de dois elementos, exista mais de uma possibilidade de composto a ser formado. Tá? Então, eu não posso fazer uma solução de uma questão desse modo. Então, retomando aqui, o carbono, por exemplo, eu já tinha demonstrado a ligação para vocês, como é que ocorre entre carbono e hidrogênio. Aqui é outra forma de representar. E eu coloquei aqui para vocês também, para a água, como seria a fórmula eletrônica. Então, o oxigênio com 6 elétrons de valência, o hidrogênio com 1 elétron de valência e como ocorre o compartilhamento dos pares de elétrons. Lembrando que para ligação covalente é sempre em par. Aqui o outro modo de representar, e observem que os pares de elétrons ficaram livres. E aí eu escrevo a estrutura da água desse modo e não linear. Isso aqui eu já estou trabalhando de certo modo com vocês agora, porque à frente nós de fato veremos a geometria, o tópico de geometria molecular. E é importante que vocês já tenham essa noção de que os pares de elétrons livres, ou seja, aqueles que não estão envolvidos na ligação química, têm uma repulsão maior do que os ligantes. Então, eles literalmente, aqui tem nuvem de elétrons que vai empurrar os elétrons ligantes de tal modo que o ângulo entre os ligantes é menor do que dos elétrons não ligantes, dos que estão livres. Uma outra coisa aqui que eu já havia começado a fazer. Ah, Priscila, é muito fácil chegar e colocar aqui tudo bonitinho, porque você já sabe como vai ficar organizado. Sim, então aqui seria a primeira vez que me foi solicitado enquanto aluno para escrever a fórmula eletrônica para o composto CH4. Ah, eu colocaria todos os elétrons distribuídos uniformemente, outros não. Vamos supor que não colocaram uniformemente, colocaram tudo para o mesmo lado do símbolo do elemento químico. Todos os hidrogênios aqui vai ficar desse jeito. Não está gatinho. O que você vai fazer então? Organizar. Porque vocês devem saber desde agora que estabelecendo-se a ligação química, para escrevermos de modo correto a estrutura e a geometria, a distância entre eles deve ser a maior possível. Porque lembrem que elétrons vão ter forças de repulsão entre si. Por isso, então, que a representação mais adequada é dessa maneira, ok? Então, de cara, eu solicitei para escrever a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica ou estrutural de um composto. Inicialmente, se você não sabe como eles ficarão distribuídos, pode ser que inicialmente fique feinho. Depois vocês vão organizando. E vamos falar agora da ligação covalente coordenada. Depois eu vou até indicar um vídeo para vocês assistirem, para quem tiver curiosidade, que fala sobre ligação covalente dativa ou coordenada. E é interessante que o título do vídeo é uma pergunta: existe ligação covalente dativa ou coordenada? Então, ligação covalente coordenada. A que nós vimos até agora são ligações covalentes simples, normais, tá? Eu mostrei para vocês o caso de ligações covalentes simples. Eu vou até, antes de passar aqui para a coordenada, mostrar um caso de ligação covalente quando ocorre ligação dupla ou ligação tripla, tá? Quando o carbono no composto
H2O, que é a fórmula molecular para o metanal, que é um aldeído. Nós escrevemos carbono, carbono, os seus elétrons. Observem que, como eu já sei como vai ficar a estrutura, eu vou fazer já de modo organizadinho. É claro que quando a gente não conhece ainda, a gente vai fazer primeiro bagunçadinho e depois organiza. Oxigênio, 6 elétrons de valência. Desculpe. E o hidrogênio, 1 elétron de valência. A ligação entre carbono e hidrogênio, uma ligação simples entre cada um deles. Essa primeira ligação que ocorre entre dois átomos, nós chamamos de ligação sigma, tá? Então, isso aqui foi uma ligação sigma, essa também. Cada ligação, a primeira ligação entre dois átomos é chamada de ligação sigma. E aqui o carbono estabelece 2 ligações com o oxigênio. A primeira delas, ligação sigma, a segunda, ligação pi. Gente, por essa representação, não dá para dizer qual é a sigma, qual é a pi, né? Qualquer uma das duas seria sigma ou pi. Então, nesse caso, a forma estrutural do composto é C, ligação dupla. Por que ligação dupla? Porque são 2 ligações entre 2 átomos. E aqui, ligação simples entre o carbono e átomo de hidrogênio. Para o composto, vai ficar um pouquinho bagunçadinho aqui, peço desculpa. Para a substância, para a molécula da substância gás nitrogênio, tá? Uma molécula de nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, ficará estável com 8 elétrons na última camada. Então, o que ocorre é o compartilhamento de 3 pares de elétrons. A primeira ligação que ocorreu entre eles, ligação sigma, e as 2 seguintes, a segunda e terceira, são chamadas de ligação pi. Outro modo de representar, como eu já havia dito para vocês anteriormente, seria assim. Opa. Aqui. E a fórmula estrutural, então, N, já que são 3 ligações, tripla N. Isso é uma ligação tripla. Então, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ok? As ligações simples são mais longas do que as ligações duplas, que são mais longas do que as triplas. Então, quanto mais ligações vão sendo realizadas entre os dois mesmos átomos, mais curtinhas, mais próximos os núcleos desses átomos vão ficando. Agora sim, então, partindo para a ligação covalente coordenada. A ligação covalente coordenada, como qualquer outra ligação covalente, é caracterizada pelo compartilhamento de par ou pares de elétrons. No entanto, na ligação covalente normal, os 2 átomos envolvidos na ligação investem nessa ligação. Na ligação covalente coordenada, apenas um dos átomos compartilham o par de elétrons. Vou iniciar para exemplificar, com o composto SO2, que é o anidrido sulfuroso ou óxido de enxofre 4, tá? Tem como nomenclatura, assunto também que estudaremos esse ano. O enxofre tem 6 elétrons de valência. Vou distribuí-los de modo uniforme aqui, olha. O oxigênio também 6 elétrons de valência.
Se tem 2 aqui, eu já vou colocar o outro do outro lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, observem que a espécie química que tem menor número, eu coloquei aqui como sendo o átomo central, tá certo? Então, primeiro tem que estabelecer as ligações químicas entre apenas 2 átomos, para depois estabelecer com o outro. Observaram que aqui primeiro estabelecer ligação química com hidrogênio, depois com outro átomo de hidrogênio e depois as demais com o átomo de oxigênio. Eu não fiz uma, comecei por aqui, enfim. Então, se eu estabelecer aqui uma ligação química, olha que eu vou fazer bem feinho mesmo, para depois fazer organizadinho, tá? Fiz isso aqui. Ah, Priscila, quando você fez um compartilhamento, nenhum tinha obedecido a regra do octeto. Ao fazer o segundo compartilhamento, os dois obedeceram a regra do octeto. Aqui, olha, 6 mais 2, 8, 6 mais 2, 8, pronto. Então, como é que esse oxigênio vai entrar nesse composto? Que ligação eu vou fazer aqui? É aí que entra a ligação coordenada. Apenas o enxofre vai compartilhar par de elétrons nessa ligação. Um par de elétrons, então, será compartilhado com o átomo de oxigênio, de tal modo que o oxigênio fique com a configuração de um gás nobre. Um modo melhor para vocês terem essa percepção é justamente utilizando esse tipo de representação. Observem